E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos ver um pouquinho aqui de limites envolvendo radicais, né? Essa é uma parte que normalmente os alunos têm um pouquinho mais de dificuldade, né? Quando a gente tem raiz quadrada nos limites, que a gente tem que fazer o processo de racionalização ou o processo de desracionalização, né? Vai depender ali onde a raiz aparece. Se a raiz aparecer no denominador, a gente faz o processo natural, né, que a gente está acostumado, de racionalização. Caso a raiz apareça no numerador, né, na parte de cima do quociente, a gente faz o processo conhecido aí como desracionalização, ok? Então vamos ver aí alguns exemplos. Bom, nesse caso aqui eu vou usar o processo de desracionalização, porque a raiz ela aparece na parte de cima, no numerador, né? E quando eu coloco 4, pessoal, no lugar do x, aqui vai ficar raiz de 4, que é 2, menos 2, 0. E aqui embaixo, 4 menos 4 vai dar 0 também. A gente vai ter 0 sobre 0. A gente caiu num caso de indeterminação e a gente tem que contornar esse problema. A gente vai contornar, excluindo aquela raiz ali, né? Multiplicando pelo conjugado. A gente vai fazer isso. E também temos o caso aqui, pessoal, de racionalização. A gente tem um caso também que dá 0 em cima e 0 embaixo, porém, a raiz ela aparece na parte de baixo, né? Aparece no denominador. A gente vai fazer o processo de racionalização para eliminar essa raiz da parte de baixo. Bom, então a gente tem dois exemplos, né? A raiz pode aparecer tanto em cima quanto embaixo, e nesses casos aqui, a gente tem como resposta a priori, né, 0 sobre 0, a gente tem uma indeterminação e a gente tem que contornar essa indeterminação fazendo um procedimento, né, que é ou desracionalização ou racionalização. Vou mostrar para vocês como que funciona em ambos os casos aí, tá bom? Bom, primeiro caso, né, a gente tem naturalmente ali desracionalização, a raiz aparece na parte de cima, dá 0 em cima e 0 embaixo, quando eu coloco 4 ali, a gente tem uma indeterminação, né? Sempre, pessoal, sempre, 100% das vezes que eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu tenho que fazer uma manipulação naquela função que está ali, né? Para conseguir contornar esse problema que a gente tem, né? Como que a gente faz isso, pessoal? Você vai olhar onde que tem a raiz. A raiz está na parte de cima, não é isso? A raiz está na parte de cima, né? A raiz está aqui, ó. Raiz de x menos 2. Está na parte de cima. O que a gente faz? A gente multiplica, então, aquela função ali por raiz de x mais 2. A gente altera só o sinal do meio, né? Aqui está menos, eu vou colocar mais. Só que tem que ser em cima e embaixo. Por que, professor, tem que ser em cima e embaixo? Pessoal, percebam. O termo de cima é numericamente igual ao termo de baixo. Quando eu faço essa divisão, dá 1, né? Significa, então, que eu estou multiplicando aquilo lá tudo por 1, né? Afinal de contas, raiz de x mais 2 é igual a raiz de x mais 2. Estou dividindo duas coisas iguais. O resultado disso dá 1. Estou multiplicando, então, aquilo lá por 1. É apenas uma forma de manipular, né, aquilo lá, sem alterar o resultado, né, que eu estou multiplicando por 1, para a gente contornar o problema que a gente tinha inicialmente. Bom, fazendo a multiplicação, pessoal, você multiplica primeiro com primeiro, segundo com segundo. Não precisa multiplicar todos os termos ali. Por quê? A única diferença de um termo para o outro é o sinal. Então, você pega primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Quando a gente multiplica raiz de x por raiz de x, dá x. E nunca precisa fazer a conta, tá, gente? Se eu falar com vocês, raiz de 65 vezes raiz de 65, dá 65. Não precisa nem fazer a conta, tá bom? Porque vai ficar raiz de 65 ao quadrado, né? Raiz de 65, raiz quadrada de 65 ao quadrado. Simplifica, vai dar o próprio 65, beleza? Então, não precisa preocupar, não. Raiz de x vezes raiz de x, x. Menos 2 vezes 2, menos 4. Embaixo, pessoal, como os termos não têm nenhuma semelhança, né? Um é x menos 4, o outro é raiz de x mais 2, eu não faço nada, né? Não multiplico nada e tal, deixo só indicado. Olha lá, x menos 4 que multiplica raiz de x mais 2. Pessoal, 100% das vezes vocês vão conseguir simplificar os termos aqui. Ó. Percebam que em cima tem o x menos 4 e embaixo também. Então dá para simplificá-los, né? Onde tem x eu vou colocar 4 agora. Então vai ficar 1 dividido por, né? Coloca 4 aqui. Coloca 4 aqui, raiz de 4 é 2, 2 mais 2, 4. Então a resposta é 1 quarto.
Alguma dúvida, pessoal, nesse aqui? Beleza? Continuar então. Próximo. Raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Né? Se eu colocar 3 no lugar do x ali, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3, 0. Dividido por 3 menos 3, que é 0 também. Então, tem o 0 em cima, 0 embaixo. Tem que fazer o processo de desracionalização. Multiplica em cima e embaixo pelo termo que tem a raiz, mudando apenas o sinal do meio. A menos fica mais. Ok? Primeiro vezes primeiro, segundo vezes segundo. Raiz de x vezes raiz de x, x. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá menos 3. Como eu disse para vocês, ó, só sai da raiz. Embaixo, x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. X menos 3 com x menos 3 simplifica, dá 1. Né? Dá 1. E onde tem x aqui eu vou colocar 3, né? Ó, eu vou ficar raiz de 3 mais raiz de 3, que dá 2 vezes a raiz de 3. Pessoal, muitos exercícios, exemplos desses aí, vocês precisam ainda racionalizar, né? Então, você multiplica em cima por raiz de 3, embaixo por raiz de 3. Em cima vai ficar raiz de 3, né? Vezes 1 da raiz de 3. Embaixo, pessoal, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes 2, que está aqui, ó, 6. Então, perceba que eu fiz o processo de racionalização, né? Multipliquei por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Consegui excluir a raiz da parte de baixo. Olha lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 2, 6. Então, essa que é a resposta. Na lista de exercícios, pessoal, tem algumas questões, né? Que vocês precisam fazer isso aqui, tá? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz que aparece embaixo. Aí vocês vão conseguir eliminar essa raiz da parte de baixo, né? E ela vai ficar na parte de cima. Tranquilo? Próximo. Agora é um processo de racionalização, né? Os dois primeiros é desracionalização e agora racionalização. Mesma coisa, pessoal, são todos iguais. Eu vou multiplicar em cima pela raiz de x mais a raiz de 5, né? Em cima e embaixo. Tranquilo? Bom, em cima eu não vou multiplicar, porque não tem semelhança entre os termos. Vou só indicá-la. X menos 5, que multiplica a raiz de x mais a raiz de 5, né? Embaixo, raiz de x vezes raiz de x dá x. E menos raiz de 5 vezes raiz de 5 dá menos 5. A gente pode simplificar esses dois termos que são iguais. E onde tem x, coloco 5. Vai ficar raiz de 5 mais raiz de 5, né? 2 vezes raiz de 5. Mais um. X ao quadrado menos 16 dividido por raiz de x menos 2. Mesma coisa, pessoal. Né? O processo de racionalização. Olha lá, multiplica em cima e embaixo por raiz de x mais 2, né? Atenção, galera, eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, eu vou substituir, né? 4. 4 quadrado, 16. Menos 16, 0. Embaixo, raiz de 4 é 2. Menos 2, 0. 0 em cima, 0 embaixo. Temos que manipular aquilo ali para contornar o problema. Então, multiplica em cima por raiz de x mais 2 embaixo também, por esse mesmo termo, né? Bom, como eu disse para vocês, vou multiplicar só a parte de baixo. Por quê? A diferença entre os termos é apenas o sinal, né? Um é mais, o outro é menos. A parte de cima não, né? Não tem semelhança nenhuma entre os termos. Então, deixa só indicado aqui, ó. Beleza? Pessoal, na aula de ontem, nós vimos como que fatora, né? X ao quadrado menos 16. Falei com vocês que a gente tira a raiz dos dois lados, fica x menos 4, que multiplica x mais 4, né? Agora a gente pode simplificar esses dois aqui, ó. São iguais, né? Simplifica. E onde tem x, eu coloco 4. 4 mais 4, 8. Raiz de 4, 2 mais 2, 4. 8 vezes 4, né? Vai dar exatamente 32. Certinho? Onde tem x, eu coloco 4. 4 mais 4 aqui vai dar 8. Vezes, né? Aqui, raiz de 4 é 2 mais 2, 4. Então, vai ficar 8 vezes 4, que dá exatamente 32. Certinho? Próximo. Limite, raiz de x mais 4, menos 3, dividido por x menos 5. Se eu colocar 5 aqui no lugar do x, vai ficar 9, raiz de 9, 3. Menos 3, 0. E aqui, 5 menos 5, 0. Então, deu 0 em cima, 0 embaixo. Processo de desracionalização. Multiplica em cima e embaixo por raiz de x mais 4, mais 3. Né? Só mudando o sinal. Tá menos, fica mais. Vou multiplicar os termos de cima. Olha lá.
de baixo, né? Só deixa indicado aqui, ó. Só vou repetir, tá bom, gente? Ó. Aqui vai ficar x mais 4 menos 9, né? 4 menos 9 dá menos 5, né? Olha lá, menos 5, que vai cortar com o de baixo. E aí, onde tem x, eu coloco 5. 5 mais 4, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. Só que deu 6 embaixo, né? E 1 em cima. Por que deu 1 em cima? Quando eu corto x menos 5 com x menos 5, são dois termos iguais. A divisão entre eles dá 1, né? Então, 1 em cima, 6 embaixo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, hein? X menos 7 dividido por raiz de x mais 2 menos 3. Se eu colocar 7 em cima e embaixo, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Então, vamos lá. Multiplica, né, pelo conjugado, mudando apenas o sinal. Eu faço a multiplicação só dos termos ali de baixo. Em cima, vou só indicar o produto. Olha lá, x menos 7, que multiplica o termo ali, né, o conjugado. Embaixo, vai ficar x mais 2 menos 9, né? Menos 9, beleza. X mais 2 menos 9 dá x menos 7, que já corta, olha lá, com o lado de cima. E hoje tem x, eu coloco 7. 7 mais 2, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6. Então, a resposta, simplesmente, 6. Certo? 2 menos raiz de x sobre x menos 4. Conjugado. 2 mais raiz de x. Em cima e embaixo. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Vai ficar 4 menos x. Embaixo, pessoal, x menos 4, que multiplica 2 mais raiz de x. A única diferença entre 4 menos x e x menos 4 é o sinal, né? Um é positivo, o outro é negativo, né? Ó, 4, aqui embaixo é menos 4. Menos x, aqui embaixo é x. Então, eu posso simplificar? Posso. Vou ter que lembrar que lá na resposta vai aparecer um menos 1, multiplicando o que eu for encontrar aqui, né? Então, vai alternar, mudar o sinal, né, da resposta. Onde tem x, eu coloco 4. Ó, raiz de 4 é 2, mais 2, 4. Então, a resposta daria 1 quarto. Mas como tem que mudar, vai dar menos 1 quarto. Só muda para negativo, né? Ficaria positivo, muda ali para negativo. Perfeito? Vamos lá, galera. Mesmo raciocínio aqui, ó. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, alterando só o sinal do meio. Percebam que dentro da raiz, né, continua intacto, né, não muda nada, só que fora. Vou multiplicar só os termos ali de cima, né? Esse vezes esse dá 2x menos 1, esse vezes esse dá menos 3. Embaixo, normal, só indico, né? Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Posso colocar o 2 em evidência. Viu que eu falei com vocês, pessoal, a importância de entender o que a gente coloca em evidência, o que a gente pode simplificar, né? Exatamente nisso aqui. Quando a gente chega na parte de limites, a gente estuda isso o tempo todo, né? Então vamos lá. Coloco o 2 em evidência, tá vendo? Quando eu coloco 2, sobra x menos 2. A gente pode simplificar x menos 2 com x menos 2. Agora, onde tem x, eu vou colocar 2, né? Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 vezes raiz de 3. Pode cortar 2 com 2. Fica 1 sobre raiz de 3. A gente tem que racionalizar. Multiplica em cima por raiz de 3, embaixo por raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 em cima, embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Então, olha a resposta. Raiz de 3 dividido por 3. Certinho? Pessoal, sugiro que vocês, quando chegarem na resposta, né, procurarem nas alternativas, né, as letras lá. A resposta, ela está com a raiz embaixo ou com a raiz em cima, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo, eu encontrei 1 sobre a raiz de 3. Eu vou olhar as respostas. Se não tiver nenhuma, eu falo, olha, peraí, né? A raiz está aparecendo na parte de cima. Então, significa que eu tenho que racionalizar isso aqui. Multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Eu não sei como que virá a resposta, né? Pode ser um jeito ou outro. Então, de fato, vocês precisam aí fazer essa análise, beleza? Próximo, x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Dá 0 em cima, 0 embaixo. Multiplica pelo conjugado. Em cima eu não faço nada, né? Deixo só indicado. Embaixo eu multiplico. Aqui vai ficar x e aqui vai ficar menos 1. Ok?
Bom, pode cortar x menos 1 com x menos 1. E onde tem x eu coloco 1, né? Vai ficar 2. Né? Raiz de 1 é 1, mais 1, 2. Mesma coisa, galera. Conjugado, mudando só o sinal. Em cima eu só indico. Embaixo eu multiplico, né? Vai ficar 3x mais 1, menos 25. 1 menos 25 dá menos 24. Dá para colocar o 3 em evidência. Quando eu coloco 3 em evidência, sobra, olha lá, era 3x menos 24. Coloco 3, sobra x menos 8. Dá para cortar x menos 8 com x menos 8. Aí onde tem x eu coloco 8, né? 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. Raiz de 25, 5. 5 mais 5, 10. E sobrou um 3 embaixo, né? Então a resposta é 10 dividido por 3. É uma fração irredutível, né? E aí, novamente, pessoal, vocês precisam analisar as respostas. A resposta é uma fração? É, beleza. Não é. Então, eu tenho que ver. 10 dividido por 3, né? Dá quanto, né? 3,33 aproximadamente. Aí vocês precisam lá analisar, né, as respostas para verificar como que está a resposta. Mas pode usar calculadora e tal. Se tiver que fazer qualquer tipo de divisão, vocês não terão problemas não, tá bom, gente? Na pior das hipóteses, né, usa calculadora, mas como as contas serão simples, não tem nenhuma conta complexa, eu acho que nem precisa de calculadora, tá, gente? A maioria aqui vão fazer de cabeça mesmo ou no lápis, né? Fazer a conta mesmo na ponta do, como diz o outro, no talento, né? Vamos lá. Raiz de 3x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9. Esse é um caso, pessoal, que eu já olho e já penso, ó, vou ter que multiplicar pelo conjugado, mudando o sinal ali, né? De menos mudo para mais. Porém, como aparece aqui um x ao quadrado menos 9, vou precisar fatorar também. X ao quadrado menos 9, nós vimos ontem, x mais 3 que multiplica x menos 3. Ok? Primeira vez primeiro, 3x. Esse vezes esse, menos 9. Embaixo, né? Eu tenho x ao quadrado menos 9 que multiplica isso aqui. Só que não dá para simplificar nada do jeito que está aqui, né? Não dá para colocar o 3 em evidência em cima. Dá para fatorar o de baixo. Olha lá. X ao quadrado menos 9 vira x menos 3 que multiplica x mais 3. Agora sim, eu tenho um termo x menos 3 em cima e um termo x menos 3 embaixo. Simplificando os dois, né? Fica tranquilo. Onde tem x, pessoal, agora eu vou colocar o 3, que está ali, ó. Ó, 3 mais 3 aqui vai ficar, vamos colocar detalhado, ó. 3 mais 3 vai ficar 6. Se eu colocar 3 aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. 3 mais 3, 6 também. Ok? E em cima eu tenho 3. Então eu vou ter 3 em cima e 36 embaixo. Isso aqui vai dar, dividindo por 3 em cima e embaixo, 1 sobre 12, né? 36 por 3 dá 12. Então a resposta, 1 por 12. Beleza? Olha lá, 1 sobre 12. Vamos lá, pessoal, questão 12. Só encostar a janela rapidinho aqui. Vamos lá, pessoal. Multiplicando pelo conjugado, raiz x mais 1 mais 2, beleza. Em cima eu deixo indicado, embaixo eu faço a multiplicação, né? X mais 1 menos 4, 1 menos 4 menos 3. A diferença desse termo de cima, 3 menos x para x menos 3, é só o sinal. Lembrando que eu vou alterar a resposta. Coloca 3 aqui no lugar do x. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. 2 mais 2, 4. Era para dar 4, né? Mas como eu cortei os dois termos, a diferença entre eles é o sinal, fica menos 4. Ok, pessoal? Então, isso é bem comum, né, de acontecer. Tranquilo? Pessoal, o caso que eu acho mais complexo, né, que pode vir aí para vocês, ok? É exatamente esse caso aqui, ó. Quando eu tenho mais de uma raiz, termos ali dentro da raiz e tal, que pode complicar um pouquinho mais, né? Mas eu faço da mesma forma, ó, multiplico pelo conjugado, em cima e embaixo, mudando apenas o sinal para positivo, né, aqui do meio, estava negativo, fica positivo.
multiplico só em cima, embaixo não faço nada, deixo só indicado. Porém, galera, eu vou falar para vocês, sabe o que os alunos erram nisso aqui? Na hora de multiplicar, esquecem de colocar o parênteses. Olha comigo aqui, ó. Esse primeiro vezes primeiro aqui dá x mais 2. Beleza. Menos, né? Porque menos com mais é menos. Aqui é 2x menos 1, dentro do parênteses. Se você não colocar esses parênteses aqui, ó, já era. Vai errar a questão, vai errar um sinal aqui, não vai dar para simplificar, enfim. Tem que colocar o parênteses, beleza, pessoal? Então, fiquem atentos a isso aí. Bom, tirando do parênteses, x menos 2x dá menos x. E 2 menos menos 1 dá 3. De novo, galera, esse menos x mais 3 e x menos 3, a diferença entre eles é apenas o sinal. Posso cortar? Posso. Lembrando que eu vou alterar a resposta. Onde tem x, eu coloco 3. Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5 também, então vai dar 2 vezes raiz de 5, né? Só que eu tenho que colocar menos 1 em cima, porque lembra que eu falei com vocês, né? Simplifiquei, mas a diferença entre os termos é o sinal. Então fica menos 1 dividido por 2, raiz de 5. Racionalizando aquilo ali, galera, ó, menos 1 dividido por 2, raiz de 5. Vou racionalizar. Então, vou multiplicar em cima por raiz de 5, embaixo por raiz de 5 também. Vai ficar menos raiz de 5. Ô, E Renato. aqui, ó. Oi, pode falar. Ô, Renato, eu tô com dúvida aí, esse 2 embaixo, porque quando passa o raiz quadrada de 5 aí, o 2 não vai junto. Qual 2? Aí, 2 embaixo, na parte de baixo, Tá. 2 raiz quadrada. Aqui que você está falando? Isso, por que ele não passa junto aí com raiz quadrada de 5? Como o objetivo é eliminar apenas a raiz, você não precisa levar o 2, não. Se levar, tá errado? Também não. Tá errado, não. Mas não precisa. Entendeu? Se você colocar Mas 2 raiz de 5 aqui em cima e embaixo, vai dar certo também. Vai dar um pouquinho esse, mais de conta. Vai ter que simplificar e tal. Não tem necessidade. Por quê? O objetivo, né, quando eu faço o processo de racionalização, é só eliminar a raiz da parte de baixo. Só isso. Multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo, eu já consigo isso, olha. Fica menos raiz de 5. Aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5 vezes 2, 10. Pronto, já consegui. Se você multiplica por 2 raiz de 5, olha o que vai acontecer, ó. 2 raiz de 5 em cima, 2 raiz de 5 embaixo. Ó, em cima vai dar menos 2 raiz de 5. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. 4 vezes 5, 20. Simplifica esse 2 com 20 aqui. Vai dar menos raiz de 5. 20 dividido por 2 dá 10, né? Então vai dar menos raiz de 5 dividido por 10. Tá vendo que dá o mesmo resultado, Wellington? Então não tem necessidade de multiplicar pelo número também, só pela raiz, tá bom? Então, quando tiver um número acompanhando aí, antes da raiz embaixo, eu posso desconsiderar para evitar fazer mais cálculo. Isso, você pode eliminar aquele número ali que não vai fazer diferença nenhuma, não. Você vai chegar na mesma resposta trabalhando um pouquinho mais, né? Não tem necessidade, tá bom? Então você pode Então, ok, evitar. obrigado. Isso aí, Obrigado, tranquilo. Renato. Por nada. Beleza, galera, então vamos lá. Aqui, multiplica pelo conjugado, normal. Faça a conta só em cima. X mais 1 menos 6, que vai dar menos 5, né? Dá para cortar os dois. Onde tem x, eu coloco 5. Vai ficar 1 sobre 2, raiz de 6. Aí, Wellington, ó, caímos numa resposta muito parecida. 1 sobre 2, raiz de 6. Não precisa multiplicar por 2 raiz de 6. Eu multiplico só pela raiz de 6. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Em cima vai dar raiz de 6. Embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Vezes o 2 que está aqui dá 12. Então, a resposta, raiz de 6 dividido por 12. Beleza? Próxima. Normal, né? Aqui, tranquilo. Em cima dá x menos 9. Embaixo também simplifica. Onde tem x eu coloco 9. Vai ficar 3 mais 3 aqui, né? Vai dar 1/6. Corta, 1/6. Isso aqui é mais fácil, né? Beleza, pessoal. Isso aqui são os limites envolvendo radicais. Eu vou aproveitar essa parte de limites aqui, pessoal, explicar para vocês o método do L'Hopital aplicado nesses casos aqui. Eu quero ver se vocês vão achar mais fácil ou mais difícil, né? Vamos verificar aí. Vamos pegar a primeira questão.
Primeira questão. Pessoal, quando nós estudamos L'Hopital, eu falei com vocês assim, galera, sempre que eu tiver 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso usar L'Hopital. Então, nesse caso aqui, ó, se eu colocar 4 em cima, eu vou ter 0 como resultado, embaixo também. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que é a regra de L'Hopital, pessoal? É derivar em cima e derivar embaixo. Só isso. Agora, quando eu tenho raiz quadrada de qualquer coisa, olha só o que vai acontecer. Vou colocar uma raiz genérica aqui, pessoal, que vai abarcar todos os casos. Ó. Vocês vão fazer para mim assim, ó. A derivada dessa função aí vai ser... Qual a derivada aqui de dentro? Se é ax mais b, b é constante. Derivada de constante é 0. A derivada de ax é a. Tá? Dividido por 2 vezes a raiz de ax mais b. Aí você fala assim, professor, por quê? Vamos lá. O resultado dá sempre isso aqui, pessoal. Então, guardem isso. Isso é extremamente valioso para vocês. Mas aí eu vou mostrar por quê, né? Ó, vamos lá. Quando eu pego essa primeira raiz aqui de cima, eu posso escrever assim, ó, ax mais b elevado a meio. Aí você fala, professor, por que meio? O número que está aqui dentro, que não está aparecendo, é 1. Não precisa colocar, né? Lá fora é raiz quadrada, então é 2. Lembra que eu falei com vocês? O número que está dentro fica em cima, 1. O que está fora fica embaixo, 2. Então, 1 sobre 2. A derivada, eu falei com vocês, desce o expoente, repete isso aqui, elevado a de cima menos de baixo, dá menos 1, dividido pelo de baixo. E a derivada aqui de dentro, ax mais b, a derivada da a. Né? Aí você passa esse menos meio para baixo, fica meio, que no final das contas é a raiz quadrada. Ou seja, eu vou ter um a em cima, que está aqui, um 2 embaixo, e isso aqui passa para baixo na forma de raiz. Olha lá, raiz quadrada de ax mais b. Né? Que é isso aqui, quando eu passo para baixo, elevado a expoente positivo. Bom, resumidamente, pessoal, se vocês guardarem isso aqui que eu estou passando, ó, vocês vão conseguir resolver todas as questões envolvendo limites quando dá 0 sobre 0. Então, vamos lá, tentar aplicar isso aqui que eu acabei de falar nessa questão. Vai ficar limite x tendendo a 4, normal, né? A derivada de raiz de x é 1, derivada de x é 1, né? Olha lá, dividido por 2 vezes a raiz, do jeito que ela está. A derivada de menos 2, constante, 0. Derivada de x menos 4 é 1, não precisa colocar nada. Então a resposta está aí. Ó. Onde tem x eu coloco 4. Coloca 4 no lugar do x. Raiz de 4, 2. Vezes 2, 4. Sobrou 1 em cima, 4 embaixo. Pronto. Tranquilo? Vamos para a próxima. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Por exemplo, eu não consigo... Ó, vou fazer a próxima do mesmo jeito. A gente já sabe, galera, que a derivada de raiz de x, então, que a gente acabou de fazer, é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. E o x, nesse caso, tende a 3. A derivada de x menos 3 é 1, não precisa colocar. Raiz de 3 é constante, não precisa colocar nada. 0, né? Onde tem x, eu coloco 3. Resposta, 1 sobre 2 vezes a raiz de 3. Pronto. Essa é a resposta. Aí eu posso racionalizar e tal, mas essa é a resposta. Vamos fazer mais, gente, para vocês acostumarem. Ó. Olha a próxima. Aí você fala, e aí, professor, nesse caso aí, limite. A derivada de cima é 1, né? 1. X tende a 5. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A derivada de 5 aqui, raiz de 5 e tal, tudo é 0, né? Então fica assim. Copio de cima vezes o inverso de baixo. Ou seja, isso aqui passa lá para cima, né? 2 raiz de x. X tende a 5. Olha a resposta aí. Só substituir. Onde tem x, você coloca 5.
Fica 2 vezes raiz de 5. Show? 2 vezes raiz de 5. Vamos ver se é isso mesmo, né? Ó, fiz tal. Olha lá. 2 vezes raiz de 5. E agora, pessoal, um pouquinho mais complicado, ó. Limite. Derivada de cima, 2x. X tende a 4. Derivada de baixo, 1 sobre 2 raiz de x. A gente já sabe que vai passar lá para cima, né? Multiplicando. Onde tem x, eu coloco 4. 2 vezes 4, 8. Coloca 4 aqui, ó. Raiz de 4, 2. Vezes 2, 4. 8 vezes 4, exatamente 32. Vamos mais, pessoal. Ó, olha lá, deu 32 mesmo. Mais um. Depois que vocês acostumarem a fazer isso aqui, vão querer fazer todos assim, né? Derivada aqui de dentro, né? X mais 4. Derivada é 1. Dividido por 2, raiz de x mais 4. É sempre do mesmo jeito, pessoal. E o x tende a 5. Derivada de menos 3 é 0, tá? Derivada de x menos 5 é 1, não precisa colocar nada, pronto. Onde tem x eu coloco 5. 5 mais 4, 9. Raiz de 9, 3. Vezes o 2 que está aqui fora. 3 vezes 2, 6. Então, 1 sexto. Ó, fiz, 1 sexto. Mais essa. Vamos fazer várias aí, pessoal, até vocês acostumarem, hein? Limite. Derivada de cima, 1. X tende a 7. Derivada de baixo, 1 sobre 2, raiz, x mais 2. Copio de cima, vezes o inverso do de baixo, né? Mas quando eu coloco 7 aqui, galera, ó, 7 mais 2, 9. Raiz de 9, 3. 3 vezes 2, 6. Deu 6 aqui embaixo. Copio de cima, vezes o inverso do de baixo. Resposta, 6. Né? Tranquilo, né? Onde tem, olha lá, 7 mais 2, 9. Raiz de 9, 3 vezes 2, 6. Copio de cima, vezes o inverso do de baixo. A resposta é o próprio 6. Olha lá, fiz a conta, deu 6, tá vendo? Mais essa. Limite. Derivada de 2, constante, 0. Derivada de menos raiz de x. Menos 1 sobre 2, raiz de x. Derivada de baixo, né? Dá 1, não precisa colocar nada. X tende a 4. Coloca 4 aí no lugar do x. Opa, tem uma pergunta ali. Ô, Rian, essa regra aqui vale para qualquer tipo de limite quando dá 0 em cima, 0 embaixo, ou infinito em cima, infinito embaixo, tá bom? Então tem essas duas possibilidades. Todos esses limites que nós estamos fazendo aqui, ô Rian, tá dando 0 dividido por 0, né? Eu até parei de conferir, porque a gente já tinha conferido quando a gente fez a primeira vez, né? Eu fiz multiplicando pelo conjugado e tal, mas a gente percebeu que se colocar o número ali no lugar do x vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Então, sempre que der 0 em cima e 0 embaixo, ou infinito em cima e infinito embaixo, eu posso fazer por essa regra. Só derivar em cima, derivar embaixo e substituir. Beleza? Nesse caso aqui, se eu colocar 4, vai ficar 2. Vezes 2, 4, né? Então, menos 1 em cima, 4 embaixo. Vou fazer o próximo aqui, Rian. Olha lá, menos 1 sobre 4. Conferindo para você ver, ó. Vamos ver, ó. Se eu colocar 2 no lugar do x, aqui vai ficar 4 menos 1, raiz de 3. Menos raiz de 3, 0. E aqui embaixo, 2 menos 2, 0 também. Deu 0 em cima, 0 embaixo. Posso usar essa regra. Beleza? Então vai ficar limite. Agora, pessoal, cuidado, hein? A derivada aqui de dentro, 2x menos 1, dá 2. Dividido, né? Todos têm o 2 aqui, né? 2 raiz de 2x menos 1. X tende a 2. A derivada disso aqui é 0, de baixo vai dar 1, não precisa colocar nada. Pronto. Dá para cortar esse 2 com 2, ó. Então vai dar 1 em cima. Vamos ver embaixo, né? Coloca 2 aqui no lugar do x. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, né? Em cima e embaixo pela raiz de 3. Finalmente, eu vou ter raiz de 3
dividido por 3. Certinho? Olha lá, 1 sobre raiz de 3, racionaliza, raiz de 3 sobre... Essa 9 aqui, pessoal, o jeito de fazer é até igual a uma que eu fiz já, mas vou fazer de novo, ó, só para rapidinho agora. Ó. Derivada de cima dá 1, né? Não precisa nem preocupar com isso por enquanto. Derivada de baixo dá 1 sobre 2 raiz de x. Quando eu coloco 1 aqui no lugar do x, vai ficar 1 sobre 2, né? Inverte, né? Passa lá para cima, fica 2. Então, ó, fazendo todas as contas, pá, deu 2 mesmo. Vamos fazer um. Essa aqui eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, pessoal. Vamos fazer essa. Limite. A derivada de cima aqui dá 1. X tende a 8. Agora, cuidado, ó. A derivada aqui de dentro dá 3, né? 3 sobre 2 vezes a raiz de 3x mais 1. E a derivada de menos 5 é 0 e tal. Pronto, né? Vamos substituir, galera. Onde tem x, coloca 8. 3 aqui dentro, ó. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Raiz de 25, 5. Vezes 2, 10. Então, tá dando 1 dividido por 3 dividido por 10. Sempre que tem divisão de frações, galera, você vai copiar lá de cima, que é 1, vezes o inverso dessa de baixo aqui, ó. Então, o 10 vai lá para cima e o 3 fica aqui embaixo, dividindo. Então, a resposta, 10 dividido por 3. Vamos ver se é isso mesmo. Conferindo aqui. 10 dividido por 3. Mais uma. Igual ao limite. Derivada aqui de dentro da raiz vai dar 3. Toda derivada eu vou colocar assim, né? 2, raiz, do jeito que está. 3x. A derivada de x ao quadrado menos 9 é 2x. E o x tende a 3. X tende a 3. Ok? Pessoal, agora é só substituir, né? Vamos lá. 3 em cima, embaixo. Coloca 3 aqui no lugar do x. Ó. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 2. Raiz de 9, que é 3. E aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Essa conta aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 36. Simplificando em cima e embaixo por 3, 1 dividido por 12. A gente tinha feito essa questão já, né? Com simplificações aí por 3 e tal. De fato, né, dá 1 dividido por 12. Vamos verificar ali. Olha lá, 1 por 12. Essa aqui, a derivada de cima, dá menos 1. A derivada de baixo dá 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Ok? Então, ó, derivada de cima, menos 1. Embaixo, 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Só substituir, pessoal. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Vezes 2, 4. Então, vai dar menos 1 dividido por 1 quarto. Copio de cima, vezes o inverso de baixo. Então, vai ficar menos 4 como resposta. Ok? Pessoal, estou fazendo várias, hein? Quando vocês tiverem dúvidas, só chamar aí, beleza? Essa aqui, galera, que é a que dá mais trabalho, né? Vamos fazer ela. Que eu falei com vocês. Os dois jeitos que vocês fizerem vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então, vamos fazer por derivada para ver como que fica, ó. A derivada aqui de dentro é 1, dividido por 2 vezes a raiz de x mais 2, menos a derivada aqui de dentro é 2, dividido por 2 vezes a raiz de 2x menos 1, e o x tende a 3. A derivada de baixo, pessoal, nem coloquei nada, porque dá 1, né? Derivada de x menos 3 dá 1, não precisa colocar nada. Agora é só substituir. Vamos substituir, então, para a gente ver quanto vai dar. Coloca 3 aqui, ó. 3 mais 2, 5. Então, aqui vai ficar 2 vezes a raiz de 5. Menos
2 sobre... Aqui, 6 menos 1, 5. Vai ficar 2 vezes a raiz de 5 também. Como os denominadores são iguais, eu posso fazer a junção dos numeradores. 1 menos 2 dá menos 1. Repete de baixo. 2 raiz de 5. Pronto aí. Essa é a resposta, ou racionaliza, né? Como eu disse para vocês, tem que verificar a situação. De acordo com as respostas, vocês saberão se precisa ou não multiplicar ali pela raiz de 5 em cima e embaixo. Viu, pessoal, como que é fácil? Não tem nada difícil, né? Perfeito? Vamos fechar aí, galera. Quase acabando. Então, vamos lá. Pá, menos 1 sobre 2 raiz de 5. Próximo. Essa aqui é tranquila, né? A derivada disso aqui vai dar 0, de baixo vai dar 1, não precisa colocar nada. Vai ficar limite. Derivada aqui de dentro é 1 sobre 2 vezes a raiz de x mais 1. O x tende a 5, aí é só substituir mesmo. 5 mais 1 aqui dentro da raiz vai dar 6. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz de 6. É como eu disse, se for racionalizar, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 6, que já resolve o problema. Certo? Simplifica. 1 sobre 2 raiz de 6. Vamos lá. Limite. Fizemos uma muito parecida com essa, pessoal. A derivada de cima, 1 sobre 2 raiz de x. Derivada disso aqui é 0, disso aqui é 1, não precisa colocar nada. X tende a 9. Onde tem 9, onde tem x eu coloco 9. Raiz de 9 é 3 vezes 2 que está aqui, 6. Então, a resposta, 1/6. Olha lá, 1/6. Pessoal, tranquilo? Hoje nós fizemos uma abordagem, então, de todos os limites envolvendo radicais. Mostrei para vocês como que a gente faz o cálculo multiplicando pelo conjugado, casos de racionalização e casos de desracionalização, dependendo onde a raiz aparece. Então, fizemos ali todas as questões por esse método, né? Por esse jeito aí. E depois apresentei para vocês a solução pelo método L'Hopital, que é deriva em cima, deriva embaixo, em duas situações, quando dá 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Pessoal, os casos mais comuns de aparecerem ali em provas, né, qualquer tipo de situação que vocês vão se deparar aí, é quando dá 0 sobre 0. Por quê? Se não dá 0 sobre 0, é fácil, é só substituir, você já tem a resposta. Então, esses casos que nós fizemos hoje são os casos mais comuns, né, de aparecerem ali nas avaliações para vocês, ok? Então, façam a lista, pessoal, com muito cuidado, tá? De limites, de derivadas. Qualquer dúvida, me acionem aí, tá bom? Tem alguns alunos que estão me mandando mensagem, professor, fiquei com dúvida nessa, naquela e tal. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Estou disponível para auxiliá-los aí. Por hoje é só, pessoal. Na semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço, uma ótima semana para vocês aí, tá bom? Valeu, até mais.